astrologia faz parte da vida do jovem místico, isso é inegável, indiscutível, indissociável. Mas até que ponto a gente está preparado para lidar com os astros de uma maneira saudável? Sem jargões, sem clichês, sem determinismo, com um pouco mais de responsabilidade e usando essa ferramenta para constituir novos espaços para nós, novos lugares de autoconhecimento, para descobrir nossa sexualidade, nosso prazer, nossa identidade a partir desse lugar da astrologia. Vem com a gente! Hoje a gente está no mais um episódio do Entre Tapas e Cartas, esse podcast que fala de saúde e bem-estar espiritual de uma maneira irreverente e responsável. E espero que nesse ponto da temporada vocês já me conheçam, mas eu sou a Amanda, cartomante terapeuta holística, e hoje tô com uma convidada, gente, que eu tô sentindo que a jeripoca vai piar. Eu falo isso quase todos os episódios, mas agora é verdade, é intencional. Vou dar um contexto geral e depois vou deixar ela se apresentar, porque essa querida foi casos do acaso bem marcados, porque ela me viu parada na porta da antiga loja física da tenda, e nesse momento a gente teve ali uma breve conexão. De lá pra cá, a gente se vê toda semana, e nas semanas que ela me dá bolo, eu perturbo ela no WhatsApp. Ela, antes de ser astróloga, já era advogada, trabalha com 1000 coisas, é a melhor vendedora que eu já vi em ação na minha vida. Ela vende até sua voz se ela estiver parada por aí. Jéssica Isabela, minha amiga pessoal! Seja bem-vinda ao Entre Tapas e Cartas! Muito obrigada, tá querida. Feliz, mulher? Tô feliz, tô animada. Tô super feliz de você estar aqui comigo. E eu acho interessante porque das pessoas, nessa altura da temporada, das pessoas que eu trouxe, você é a primeira que trabalha com terapias holísticas. Olha, então que honra. a gente vai conversa com um especialista aqui. As outras pessoas a gente passou por esse lugar do cuidado, do bem-estar, mas numa coisa mais segmentada, indo para outros campos. Agora aqui eu quero papo de astros. Então vamos. Vou falar posicionamentos do meu mapa, você fala os seus, que a nossa audiência bruxinha vai querer saber. Nossa, vamos ser julgadas pelo signo? Ah, não. Eu já começo por dizer que você tá vendo que eu vou ser julgada, até porque eu sou Mariana, com ascendente em Aquário e lua em Leão. Então, né, teve um episódio aí pra trás que eu falei, se achar ruim o podcast é meu. Essa frase acho que sintetiza. O problema é seu. Os meus 3, o problema é seu. Você vai ter que lidar com isso. Mas eu tenho, acho que é Marte em Leão e Mercúrio em Áries. Eu lembro. E é uma bela, né, virginiana, de lua em virgem, ascendente em Capricórnio, e todo mundo vai falar, nossa, que chata ela. Que mulher fechada. Ai, mas aí tem uma Vênus em Leão, aí pra dar uma pimentada, um Mercúrio e um Marte em assim. Libra, por isso que eu sou uma ótima vendedora, te ganho na lábia quando Com você certeza. vê. Você já comprou qualquer tudo, coisa. Já tá levando tudo. Inclusive, eu conquistei a Amanda, né? Ela tá Foi falando nesse assim, lugar. foi um caso do acaso. Cheguei na loja dela e falei assim, você é amiga dessa garota. Mas sabe uma coisa que isso que você me falou, que você falou que eu fui uma pessoa difícil de acessar? Foi difícil. Num primeiro momento, eu levei isso até pra análise, você sabia, né? Porque eu não me enxergava assim. Acho que por ser uma pessoa que se comunica muito e falo muito, etc., eu não me via como uma pessoa fechada. Mas eu acho que tem aí, sim, uma barreirinha. Uma barreirinha. Não sei em qual posicionamento meu tá isso, mas tá aí. É desconfiada, né? Ariana, não vai assim, sei lá, né? Mas eu fui com meu Mercúrio em Libra, O assim, jeitinho dela comendo de ser. pelas beiradas, mineirinha, e fui te conquistando. E ela gosta de perturbação, né, gente? Porque senão ela não teria se tornado minha aluna de mentoria. Não. E tô aí no pé dela igual um carrapato. E é o Mercúrio em Áries e o Mercúrio em Libra, que é interessante, né, a gente falar sobre isso, porque são opostos complementares. Então tem hora que ela me xinga e eu vou mó assim, ai, não me xinga não. Não me bate não. Aí ela vai dar uma mansadinha. Mas você tenta me engabelar também. Eu tento. Você claro tenta. que eu tento. Mas eu sou a prova de pito. Mas eu não consigo. Se a pessoa me consigo. passar um pito, ela precisa se esforçar muito. Eu tento fazer um charme, mas... Quando eu fui elaborar as pautas da nossa conversa, eu fiquei tentando pensar quando que a astrologia entrou na minha vida. Porque eu sou, assim como garanto que a maioria da audiência, uma criança dos anos 90. Então, eu tinha a revista Capricho, eu lia João Bidu, eu li o Horóscopo do Estado de Minas. Quando começou as Witches, eu tinha o caderno das Witches, que era dividido por signo. Inclusive, eu detestava a bruxinha do meu signo, hoje eu gosto mais.
E era sempre uma coisa muito superficial. Acho que a discussão naquela época de astrologia dos anos 90 era muito ditada pelo rádio, pela TV, coisas muito ligadas somente ao signo solar e etc. E já na adolescência, quando eu fui me aprofundar, quando eu fiz meu mapa astral de site pela primeira vez, não vou falar o nome do site porque eles não estão patrocinando, mas fica a dica, quem sabe, um dia. Eu comecei a entender, me aprofundar melhor, mas eu confesso que eu só fui fazer um mapa astral há alguns anos atrás. E aí, eu queria te perguntar qual é a diferença do aprofundamento que a gente faz no mapa natal dessas experiências astrológicas que são mais pontuais, que elas são mais comuns para o público. Sim. A astrologia, ela começou a ficar popularizada, né, com a questão do horóscopo. E aí, isso cria duas coisas, né? Cria mais um acesso às pessoas para descobrirem a astrologia, mas também cria um lugar de superficialidade. Porque a astrologia do horóscopo ela é baseada no seu signo solar. E nós não somos o nosso signo solar. Né? A gente é o mapa inteiro. Então, nós somos todos os signos, né? As casas do mapa, setores da vida. Cada planeta representa um aspecto da sua personalidade. E o Sol é só um desses aspectos. Então, em muitos dos meus atendimentos, quando as pessoas vão chegando, é uma coisa que eu vou observando, que elas falam assim, eu sou ariano, mas eu não me identifico com Áries. Né? Eu sou libriano, mas eu não me identifico. Porque você não é só o Sol, você é todo um complexo ali de conexões que você vai explicar. Às vezes, até o que a gente entende pelo Sol também é uma coisa muito superficial, né? Sim. A pessoa fala, eu não me identifico com Áries porque eu não sou brigão. Mas, às vezes, é uma pessoa muito tenaz, muito obstinada, que também são aspectos de Áries, né? Sim. Acho que o conhecimento geral que se difundiu da astrologia através do horóscopo, ele ainda é a ponta do iceberg do que a gente fala. E ainda entra naquele lugar também do misticismo, né? Muitas pessoas falam comigo também, mas eu não acredito nisso, mas eu não acredito nisso. Como se a astrologia fosse, tipo, um rolê assim, uma religião, uma fé, Saturno, alguma coisa... Ai, nossa, a Jéssica não acredita em mim, vou morrer. Mas não é isso, assim, é porque a astrologia é uma linguagem, eu acho que é isso que as pessoas ainda não entenderam. Ela é uma linguagem de interpretação de ciclos que a gente vive, né? Então, ela é uma das primeiras linguagens que surgiram, assim, no universo. Ela é muito, muito antiga, muito antes de Cristo, assim, ela é muito, muito antiga mesmo. E começaram a observar alguns ciclos que aconteciam na Terra e olhavam para os planetas. Não é que o planeta tá te influenciando, é que ele tá te mostrando um ciclo que tá acontecendo tanto lá quanto aqui. Então, é uma lei da correspondência, assim. E aí criou-se essa linguagem para a gente entender qual ciclo eu tô vivendo nesse momento. Tanto um ciclo geral, né, do planeta, que são os planetas geracionais, quanto um ciclo pessoal. Então, é uma lei da correspondência mesmo. Eu acho que é isso que confunde, às vezes, um pouco a cabeça das pessoas, do tipo, Marte tá em Áries, então quer dizer que isso vai acontecer comigo. Não é que o planeta tá ali te cutucando e vai acontecer isso. É um conjunto ciclo. de tendências. Exato, também. São tendências. Toda vez que eu vou num lugar, num podcast, vou dar uma entrevista, as pessoas ainda jogam outras terapias holísticas, como o tarô, muito no balaio da astrologia, porque eu acho que a astrologia é aí a terapia holística mais popular que a gente tem no mundo atualmente. Sim. Arrisco dizer que é a mais conhecida, assim. As pessoas podem não saber o que significa, mas elas sabem que elas são piscianas, arianas, geminianas. Isso é uma coisa que tá muito difundida. E aí sempre as pessoas me perguntam isso. Mas eu não acredito, ainda assim eu sou influenciado por... E primeiro que eu fico meio com preguiça dessa pergunta, porque eu sou uma ariana com Mercúrio em Áries. Então a pessoa fala, eu não acredito, então eu sou influenciada. E aí eu falo, olha, eu também, tem gente que não acredita em vacina e é influenciado pela vacina, pela ausência de vacina. Sim. Mas qual seria uma explicação menos briguenta para essa? Vamos dar um Mercúrio em Libra agora para explicar. Ensina a gente a conversar. O ciclo vai acontecer de qualquer jeito. E a astrologia te ajuda a interpretar. Então, eu acho que, assim, se você é uma pessoa que quer usar aquele ciclo... eu gosto de usar uma análise do surf, né? A onda, ela vai vir de qualquer jeito, né? É uma coisa natural, ela vai acontecer. E aí, a astrologia é como se fosse... Ela tá te ensinando como usar a prancha de surf pra surfar aquela onda. Você pode capotar, você pode tomar um caldo, você pode surfar aquela onda de uma maneira melhor. Ou aprender com outras ferramentas também. Também, entendeu? Mas ela vai acontecer de qualquer jeito. E você tá ali no meio do mar. Então, assim, é meio que isso que eu gosto de explicar, entendeu? Se acreditando ou não, o ciclo vai acontecer. E se você quiser
ter conhecimento, né, ter uma clareza para você entender aquele ciclo, é muito mais interessante, porque você vai absorver aqueles aprendizados muito melhor também. Mas o ciclo vai acontecer com você de qualquer jeito. maneira. Agora, se você vai entender o que ele queria dizer, se você vai absorver tudo aquilo, integrar o que precisava aprender, aí também já é uma escolha pessoal. Mas, Que assim, isso? eu acho mais inteligente usar ele a seu Usar, favor. se tem essas ferramentas, essas Por que não? tecnologias aí, por que a gente não vai usar? Eu também sou desse time. E acho que a nossa audiência também, invariavelmente, está muito alinhada com isso. Mas uma coisa que eu. E é também uma das ideias de te trazer para cá, é da gente discutir sobre a astrologia fora de alguns clichês e a gente olhar para ela de uma outra maneira. E uma coisa que me inspirou muito a trazer esse assunto é o nosso próprio processo de mentoria. E aí, contextualizando para a audiência, sou mentora da Jéssica no sentido de instrumentalizar mais o conhecimento dela de astrologia para que ela possa servir, monetizar e ganhar mais dinheiro e divulgar o trabalho dela e ficar muito rica. É isso, Bruxonas gente. ricas. A nossa João Bidu de 2025. Que ele ficou muito rico imprimindo aquelas revistinhas, tá? A gente acha que não, mas o João Bidu era Com muito rico. certeza. Ele era muito rico. Com certeza. E aí, nessa pegada de investigar como a gente ia conduzir o trabalho da Jéssica até esse ponto, a gente chegou numa camada, num segmento da astrologia que eu acho que é muito rico, que é trabalhar a sexualidade e o prazer Sim. através do mapa natal, através dos trânsitos astrológicos e etc. Eu queria que você explicasse pra gente como você chegou nesse ponto, a partir de quais reflexões você entendeu que seu trabalho com astrologia caminharia para esse lugar. Talvez, se você quiser contextualizar como você encontrou com a astrologia Sim. e por que isso virou seu trabalho. E o que esse aspecto de sexualidade e prazer, ele visa. Eu acredito que é algo... Enfim, a gente pode trabalhar com mulher. Homens são muito bem-vindos. Mas o a gente que prefere isso trabalhar com muda no contexto das mulheres que se consultam com você? Então, a astrologia, como você disse na introdução, né? Eu era advogada, trabalhei como advogada por 3 anos, OAB e tudo, né? Bonitinho. E aí, eu tava passando por um momento da minha vida que eu comecei a estudar várias coisas de autoconhecimento e a astrologia foi uma delas. Eu acho que algumas coisas da vida nos chamam, assim, né? E ela me ajudou, me amparou em um momento muito difícil que eu tava passando. E eu comecei a estudar, comecei a achar muito interessante e falei assim, cara, eu quero trabalhar com isso. Isso aqui é muito mais interessante, eu acho que eu vou conseguir acessar as pessoas de um lugar que era o que eu queria, sempre quis com o direito, que é um lugar de amparo, de acolhimento, né? Eu sempre estive nesse lugar da amiga conselheira, da pessoa que as pessoas olham pra mim na rua, assim, nem me conhecem, começam a me contar um tanto de Desabafar. coisa, que eu não sei o que acontece, e aí eu falei assim, então eu preciso de ferramentas pra trazer um amparo, trazer um Sem auxílio. querer dar uma de Faustão. Mas tem algum aspecto no seu mapa que você acha que influencia nesse lugar da conselheira? Tem. Eu tenho Netuno na casa 12, né? Que traz esse lugar de muito acesso ao inconsciente das pessoas, acesso ao inconsciente coletivo. Tem um lugar de empatia muito forte. Legal. Né? Então, assim... E aí eu consigo dar uns insights, assim, que é uma coisa muito intuitiva mesmo, que depois eu falo assim, gente, de onde que eu tirei isso? Nem sei. E muitas pessoas têm feedbacks, assim, na vida e no trabalho, de falar assim, nossa, eu fiquei pensando muito naquilo que você falou. Nossa, falei aquilo reverbera. Então, assim, eu acho que eu sou um canal mesmo de falar algumas coisas que as pessoas precisam ouvir. E aí comecei a trabalhar com astrologia e foi um tema da minha terapia, né? Eu falei com a Amanda, nossa, vou ter que expor minha terapia. Que era uma treta, assim, na minha terapia, que eu sou muito movida a prazer. E isso tá no meu mapa também. E isso foi uma coisa que eu briguei muito comigo por muito tempo por causa disso, né? Se a coisa não me dava prazer, não me dava tesão, não me dava vontade, gente, eu não faço. E aí, a gente vive num mundo que isso não é muito difundido, né? Primeiro, o trabalho, o esforço e o prazer depois, né? Sempre o prazer depois. É sempre o prazer depois. Foi com você que eu falei isso, que a palavra trabalho vem do latim tripalium, que era um instrumento feudal de tortura. Então, eu não, acho que a gente não falou disso, não sabia. A etimologia da palavra trabalho já tá nesse lugar do sofrimento. Sim. E o capitalismo só vem reforçando isso. Sim, e é prazer depois, é se divertir depois. E isso nunca funcionou pra mim. E aí eu comecei a tretar comigo mesma, não, que eu preciso fazer as coisas pra depois ter prazer. Aí eu cheguei numa conclusão que isso não funciona, pra mim, pelo menos. E aí eu preciso dos meus momentos de prazer antes, então eu me encho de prazer pra depois eu fazer as coisas que não são tão satisfatórias, que infelizmente, né, não dá pra viver
só disso E hoje em esse dia. prazer não é só o prazer sexual. Não é só o prazer sexual. Não é só o prazer sexual. Claro que ele também é muito importante, né, gente? Faz Todos parte da amamos, vida. adoramos. Queremos sempre. Mas prazeres no geral, né? Coisas que me dão satisfação. E muito das consultas, né? Quando a gente consulta mulheres, a gente sabe muito bem disso, você também. O que mais vem é essa questão de insatisfação, né? Estão insatisfeitas num geral. E questões de relacionamentos, né? Que a gente discute bastante sobre isso, relacionamentos românticos. É o nosso assunto É o nosso, depois da mentoria. é A o gente toma uma nosso cerveja, assunto, a gente um tem lambe-lambe muita e a coisa. gente habla. E aí, eu comecei a perceber que a gente, como mulher, é muito influenciada desde pequena a canalizar toda a nossa libido, né, o nosso prazer, só nas relações românticas. E aí isso E causa o quê? principalmente nas heterossexuais. Sim, sempre, sempre. Relações românticas heterossexuais. E eu falei assim, gente, isso aí dá um BO, porque você tá sempre se frustrando. Sim. E aí, quando que eu fui observando, assim, né? Quando a gente se apaixona, e eu já fiz isso muito também, então tô no processo de desenvolver um outro lugar quando estou apaixonada, que é não tirar os outros pontos de prazer, os outros pontos da minha libido e canalizar somente ali. Porque aí você se frustra e aí você vai criando uma escassez de prazer na sua vida em vez de você criar uma abundância de prazer. Então, assim, eu fui querendo direcionar mais isso, e isso é uma área não tão explorada na astrologia, né, que é o mapa sexual, o mapa do prazer, né, o mapa das relações. E eu falei assim, cara, eu quero focar nisso, eu não quero focar só no mapa dos relacionamentos, que é a sinastria amorosa, que também é muito procurada, mas eu quero focar no mapa do tesão, entendeu? Mas no tesão no geral, não é no tesão só da Tesão sexualidade. com a vida. Tesão com a vida. E aí eu comecei a explorar, eu falei assim, eu vou ter a vida mais gostosa, Mais prazerosa. mais gostosa que eu puder, gente. Eu tenho Vênus em Leão. Vênus em Leão gosta de prazer. E aí eu comecei a explorar isso. E eu falei assim, cara, eu quero fazer isso para as mulheres, né? Então, todas as minhas clientes que me procuram, eu começo a dar, né? No mapa tem alguns indícios de como que você sente prazer, né? Tanto sexual quanto na vida. Quais atividades, né? Ativam sua criatividade, te dão tesão de viver. O que te nutre emocionalmente, né? Onde que você precisa canalizar essa energia para você estar inteiro, né? Para ir para a vida. E eu falei assim, cara, eu quero trabalhar com isso, porque a gente já fala muito disso também, né? Nós mulheres não somos ensinadas a sermos seres desejantes, né? E seres que buscam o prazer. A gente é ensinada a servir e a dar prazer e a ser uma fonte de prazer. Mas porque muitas vezes você pergunta para as mulheres assim, mas o que você gosta de fazer? O que você quer? O que você quer? E aí buga a cabeça. Buga, ela olha pra sua cara assim, mas uai, eu posso querer alguma coisa? Nem sabia que eu podia. Então eu quero, assim... Minha meta, como diz minha terapeuta, eu tenho metas muito grandes, é destruir o patriarcado. E aí... No caminho, sentir muito prazer com isso. No caminho, gozando enquanto isso, entendeu? Então vai ser o gozo como forma de protesto, entendeu? O gozo no geral. E entramos aí. E eu acho muito interessante quando a gente chega nesse lugar e a gente começa a falar de prazer feminino. Uhum. E dentro desse contexto, das questões do patriarcado, por quê? Eu não sei como foi pra você, mas a minha constituição enquanto mulher, enquanto feminista, é que, apesar de um posicionamento político, é também um lugar de muitas privações, de muito sofrimento, Sim. de muitas abdicações, a luta política e a mobilização de mulheres, ela é um processo combativo. E não que eu descaracterize isso, né? Até que, porque, como uma boa ariana, o combate faz parte da minha vida, Sim. né? E não o combate de ser uma pessoa barraqueira. Às vezes, sim, mas de ser uma pessoa que vai atrás ali para a resolução das coisas. Só que eu acho que uma parte importante que a gente perde é esse momento de junto de outras mulheres, independente do quão diferentes elas são, de quais outras batalhas políticas elas estejam travando, a gente consiga falar sobre desejo, sobre prazer. Para mim, essa é a chave de pensar, viver enquanto mulheres de uma forma mais saudável. Sim. Porque enquanto a gente se coloca só no lugar de quem briga, de quem combate, de quem fica tentando desmantelar essa estrutura machista, a gente tá vendo aí a pele do aborto. Nossa, nem fala Então, disso. situações que são muito adoecedoras. Sim. E aí, quando a gente olha pra feminilidade e o prazer, a partir desse lugar de eu vou ter uma vida prazerosa, independente, inclusive em função de várias coisas que me acontecem, é uma virada de chave muito grande. Muito grande. E aí vem culpa, vem essa questão da angústia de não saber, né? O que eu desejo, porque quando você se entende, nossa, eu sou um ser desejante, eu quero ter prazer, só que você
viveu tantos anos sem explorar esse lugar que você fala assim, e aí? O que que eu gosto? O que que eu faço? Por onde eu começo? Né? E uma coisa que eu tava observando, assim, eu tava pensando sobre, antes de vir pra cá, eu acho que o corpo feminino, o prazer feminino, ele sempre é uma coisa muito, qual que é o termo? Muito Eu acho que é muito limitado. muito limitado, né? E muito restringido. E sempre restringido. E aí eu comecei a pensar, por que que restringe tanto? Né? Porque se tiver muita mulher gozando, Acabou. muita mulher desejando, muita mulher fazendo o que elas realmente têm vontade, e não é desse lugar, a mulher pode fazer o que quiser, nesse sentido de também falam que autocuidado é você, nossa, cuidar da beleza, nesse sentido que não é mesmo cuidar de Estético, você, né? Que é no mais sentido de estético. servindo ainda ao patriarcado, né, de detonando o seu corpo, de se machucando, na verdade, mas realmente de se cuidar de um jeito que vai te dar satisfação, cara, acabou. Ninguém consegue mais colocar Ninguém te para, nenhum né? cabreço, nem sei como é que fala, Cabresto. cabreço nessa mulher, entendeu? Então eu acho assim, mas é um lugar muito ainda violento pra gente, né? Porque mulheres desejantes, mulheres que vão e fazem o que têm vontade, que vão atrás dos seus desejos, ainda sofrem muitos julgamentos, a gente Incomoda sabe. muita gente. Incomoda muita gente, né? A gente é vista como vulgar, como vagabunda, como Rebelde, rebelde, como difícil. difícil, como, né, várias coisas. Mas foda-se também, né? Porque eu acho assim, existem dois preços a se pagar na vida. Um é ser quem você é e não ser quem você é pra caber num lugar que te dizem que você tem que estar. Eu prefiro pagar o de ser quem você Ah, é. eu também, que pelo menos a gente é feliz na Pelo menos a gente é caminhada. feliz, A exato. gente se encontra, a gente fala mal do Sim, patriarcado, a gente toma umas. a gente se E diverte. aí que entra, eu acho, a parte da astrologia. Eu queria que você contextualizasse um pouco como funciona esse seu trabalho de usar a Uhum, astrologia como uma ferramenta de serviço desse autoconhecimento sobre o prazer. sim. Tá. Tem alguns pontos do mapa que você vai explorar, né? Porque o mapa, ele é formado por 12 segmentos, que são 12 áreas da vida. Tem os planetas, que são os pontos da nossa personalidade, e esses planetas vão te dar indícios, né, das suas questões, e eles vão estar em signos que vão te dar mais indícios ainda, né, de algumas coisas, e as conexões entre eles. Só que o prazer, ele tá localizado ali em alguns lugares do mapa, né? Então, por exemplo, a casa 5 do mapa, que é a nossa casa do prazer, da criatividade, dos flertes, é a nossa casa de coisas que a gente gosta de fazer para se divertir. Né? A casa 8 é a casa da nossa sexualidade, porque ela é a casa da nossa intimidade, de como que a gente é, né, na nossa intimidade. Tem Vênus, que é o nosso planeta, né, da sedução, nosso planeta da prosperidade, nosso planeta do prazer. Então, o que que nos dá prazer? Tem o Marte também, que é a nossa libido, né? Então, como que a gente direciona a nossa libido, como que a nossa libido se movimenta. Tem a Lua, que é a nossa nutrição emocional, então o que que nos nutre efetivamente. Tem a Lilith também, que é um dos pontos que eu mais gosto no mapa, né? Que são os nossos desejos ocultos, os nossos desejos mais assim. A minha, eu acho que é escorpião. Nossa, Deus. Eu não sabia dessa. Deus me fazendo. Você lembra desse meme antigo? Acabei de Nossa denunciar a minha Senhora. idade. Aí tava lá, Deus com coisinha, bota lá, Sol em Ares, Lilith e ascendente Escorpião. em Aquário, Lilith em Escorpião. E Lilith também é o lado, esse aspecto do nosso feminino mais selvagem, né? Mais oculto, que a gente não mostra tanto. E na hora que você solta essa bichinha, minha Solta essa filha, fera, ela acabou. vai Eu tenho Lilith longe. em Ares, tá? Gosto. Gosto Eu quero também. essa fera pra fora. Gosto. Agora aí, comunicando, dando uma de doida pra cima do Tanto povo. que o rolê da raiva, né? E a questão da raiva e do tesão, ela se mistura muito dentro de mim, né? Então eu fui entendendo assim que muitas vezes a gente nasce, né, em ambientes castradores. Uhum. Castrador eu acho que é uma palavra boa. Boa. E eu sempre fui muito castrada, né? E aí essa Lilith em Ares, ela foi crescendo dentro de mim de um jeito que se eu não colocasse ela pra fora, ela ia me explodir assim.
né? Ou eu ia matar alguém ou eu ia me estourar, assim. E aí eu comecei a colocar mais essa raiva pra fora, me permitir ter raiva, a me permitir demonstrar minha raiva, que era uma coisa, né, que eu sou muito polida, assim, né? Mercúrio em Libra, Marte em Libra e tal. E eu comecei a falar assim, Até o quer Sol em saber? Virgem, eu acho Virgem um signo Sim, muito educadinho. sim. Aí eu falei assim, que saber, foda-se também, vou começar a xingar as pessoas, que eu tenho vontade, vou começar a ser um pouco otária também, vou me dar esse É. direito e tal. E aí eu fui Parar sentindo de uma fazer mal pra força. você e começar a fazer mal pros É, outros. entendeu? É isso. A terapeuta muito feliz eu sentindo isso. Essa é a Gente, meta diante do de Deus, ano. né? Pra levar esse nada isso aqui, ó. É pra levar o assunto a sério, mas os memes deixa Os no lugar memes dos tem que memes. colocar. Então é isso, assim. E aí eu vou dar, quando eu fizer o atendimento com a pessoa, eu não vou determinar pra ela falar assim, você sente prazer dessa forma, então é isso que você tem que fazer. Não, eu vou te dar. Por que que você não experimenta isso? Por que que você não testa isso? Vê como você se sente. Porque uma coisa também que eu observei, que vem muitas pessoas a serem atendidas comigo, eu sou uma pessoa muito de experimentar. Eu meto muito a cara nas coisas. Né, isso é uma coisa que eu gosto bastante, assim, em mim. De uns anos pra cá, né, quando comecei com a astrologia, eu me coloquei nesse lugar de falar assim, cara, eu vou experimentar tudo sem saber o que vai Restrições. acontecer e vou me jogar, e então eu me jogo em experiências, me jogo em coisas, meto a cara, quebra a cara, choro, mas me regenero, vambora de novo e tal. E isso me trouxe, assim, vivências que eu nem E imaginava. sua Vênus é em? Leão. Hum. Minha Vênus é em Leão. Mas eu tenho um sol ali na casa 9, então eu sou um pouco aventureira, apesar de ser virginiana, né? Tem essa questão, tem uma Uma pegada de virginiana sagitária, aventureira. meio sagitariana. E aí, vem muitas pessoas medrosas lerem mapa comigo. Medrosas no sentido, assim, de... Elas querem muitas garantias, elas querem muitas certezas, elas querem, assim, que você dê Vem no 100% de mapa para resposta. confirmar algo e não Sim, para aprender algo. pra Acho que são aprender algo. posturas diferentes. No tarô isso acontece muito. As pessoas vêm esperando um direcionamento X e não para acolher o que o oráculo vai trazer. Eu Sim. acho que hoje eu tenho uma audiência que está aprendendo a fazer perguntas. Ela, E ela, também porque ela eu tô briga, batendo, né? né? Ela tá E também batendo. porque eu tô batendo nessas Faça pessoas um boas pouco, assim. perguntas. Toda terça-feira eu brigo com alguém. No mínimo. Sim, e aí tem gente que sai até um pouco brava comigo, né, quando eu falo algumas coisas, nesse sentido de tipo assim, cara, você vai ter que experimentar. Porque pensa bem, pensa num mapa de um território. Ele não vai te dar toda a experiência que é pisar Te naquele contar que ele tem território. uma árvore, tem um bicho, Que tem você um vai sentir coala, tem frio, uma que você vai coisa. sentir calor, que você vai gostar, que você não Boa. vai gostar. Então eu gosto de fazer essa analogia também, essa simbologia. Ele vai te dar alguns direcionamentos. Não, então aqui tem uma cachoeira, aqui tem um caminho tal. Mas na hora que você chegar lá, que você pisar no território, é outra A história. experiência E é não dá outra. pra fugir da experiência. Se você quer viver só olhando o mapa e idealizando que o mundo ideal ele é um mundo muito interessante, né? Porque ele não tem os desafios do mundo real, tudo bem também. Mas eu prefiro pôr a mão na Só massa, tem como viver sentir. vivendo, Só tem não como tem viver jeito. vivendo. Então é isso, assim. E aí eu comecei a observar, né? E aí eu tento conversar da melhor maneira possível. Mas muitas pessoas querem essa confirmação, né? Na minha última experiência, que eu fiz lá no Dia dos Namorados, que foi num bar, né? Eu consegui conversar com várias pessoas numa outra dinâmica. Tinha uma moça que ela estava muito nesse lugar, né? Ela queria que eu desse certeza de que Ela vai encontrar uma pessoa X. Não, não, uma coisa dela ia dar certo. Uma coisa que ela estava fazendo ia dar certo. Ela queria 100% de certeza. Só que ela estava arrumando muitas desculpas de por que ia dar errado, né? Que isso ia acontecer, que isso não ia acontecer, e não sei o... Aí eu falei assim, só tem um jeito de você saber. Tentando, Fazendo. fazendo. Eu falei assim, eu posso te dar uma garantia 100% de que vai dar certo, mas e aí, se você não fizer? Já deu errado. E aí é um pouco sobre isso. E aí é né? sobre isso. É um Então, pouco sobre gente, isso. tem que meter a cara na vida também. Antes da gente entrar no nosso momento do patrocinador, eu queria te fazer uma pergunta. Baseado no seu mapa, quais foram suas experiências? E aí eu vou perguntar de parceiros, parceiras, parceiros. Quais foram as sinastrias aí com os signos que mais deu certo? Sim. E quais foram as descobertas baseadas no seu mapa que também te proporcionaram mais prazer? Então, eu tenho uma Vênus em Leão, mas eu tenho uma Vênus na casa 8. O que isso significa? Que a minha Vênus ela é um pouco escorpiana. Então, eu gosto de pessoas intensas,
né? Pessoas entregues. Então, eu já vivi muitos romances que eles não foram muito longos, mas eu já vivi muitos romances muito intensos, né? Então, pessoas E uma que galera têm... mais low profile também. É, uma galera mais, assim... Que eu vivi muitos romances com pessoas que não são daqui, né? Então, ou eu estava de passagem, ou elas estavam de passagem, né? Nacionais ou internacionais. E aí, a gente viveu coisas, assim, muito intensas, mas por um curto período, porque um de nós tinha que ir embora. E eram pessoas muito entregues, igual eu, né? Do tipo assim, cara, então é isso, vamos viver isso agora. Viciada E o em amanhã, viver. viciado em viver. O meu crime é amar demais, Ô, né? gente. Então, e é isso. E Diferente de mim, que eu tenho a Vênus na casa 3 e só É. gosto de homem famoso, aparecido. é. E aí eu gosto da entrega naquela coisa do oculto, do mistério, da conquista, né? Essa Vênus na casa 8 ela tem essa coisa do mistério, de pessoas muito misteriosas. Tem, do De eu flerte ser um fatal. pouco misteriosa também, então da gente fazer aquele flerte, aquele disse não me disse, né, entendeu? Na hora das intimidades é uma coisa mais quente, porque uma Vênus em Leão, ela é uma Vênus meio... E dali. e dali, essas coisas assim. Então, pessoas com Marte em Escorpião, assim, também, deram muito bom, assim, porque tem esse negócio, entendeu? Tem esse temperinho. Tem um negócio. Tem um negócio, né? Mas eu também sou viciada em flertar, né? Eu tenho Marte em Libra, então, assim, eu flerto por esporte. Né? Aquela roleta russa, aquele meme. Ô, Estou gente, flertando, eu não tô quero ser querendo. sua amiga. Eu não tô querendo expor minha amiga, não, mas toda vez que a gente sai, ela arruma um flerte. Todas as vezes. No ela mínimo tá flertando, no mínimo, flertando com alguém. Às vezes a gente tá na mesa, ela tá aqui, né? No lugar onde eu tô. Aí do outro lado, ela tá olhando pra alguém, eu conversando e ela assim. No mínimo, Aí depois eu ela sou vai lá e dá viciada um em flertar, tchauzinho. gente. E assim, eu gosto muito de flertar, realmente. Mas o Marte em Libra tem esse defeito também. Às vezes eu flerto por esporte. Então, quando a pessoa me quer, eu já não quero mais também. Eu tenho que melhorar isso É um engraçado pouco. que eu não sou muito do flerte, eu não me acho muito do flerte, não. Você é Marte em... Marte é em Ares. Marte em Ares, ele não é tanto do flerte mesmo, porque o flerte tem que ter essa jogada Tem que ter daquelas de paciência. puxar a corda. Não, Marte em Ares é tipo assim, eu quero te pegar e aí. Vamos. Vamos. É verdade, acho que E eu o sou mais flerte assim não mesmo. tem esse lugar, né? O flerte tem essa coisa do... O que tá acontecendo? Será que tá acontecendo alguma Não dá coisa? pra ser tanto assim também, né? Entendeu? Então, Entendi. E pra saber mais disso, só tendo uma visão do mapa completo do mapa mesmo. completo. Precisa do mapa completo. Aspectos isolados não vão responder essa pergunta. Não vou responder essa pergunta. Então fica aí pra audiência. Não adianta comentar, eu tenho sol em tal coisa. Não. Faz seu mapa completo com a Jéssica. Que aí vai ser melhor. Endireita a sua vida, já pega um direcionamento aí pra ter mais prazer e não venha encher a paciência aqui nos comentários. Eu te tá? ensino como flertar, gente. Sou mestre nisso. Que eu não vou conseguir te dar esse conhecimento, que eu, infelizmente, não tenho. A gente só dá aquilo que a gente tem. Bom, a gente vai para o nosso momento com o patrocinador, que é a Lambe Lambe Amarelinha do Carnaval, que tá aqui na sua versão rosinha de pitaia. Nosso patrocinador. Um beijo, Lambe Lambe. Uma coisa bem Maia Massafera aqui. E como funciona? Deixa eu te explicar. É um eu nunca com Lambe Lambe. Ai, meu Deus. E aí você pode tanto propor pra mim, mas eu vou começar abrindo o jogo. E aí vai ser, por exemplo, eu nunca... eu não vou dar essa que é muito boa. Mas vou, que eu repito ela depois. Eu nunca deixei de ficar com alguém por causa do signo. Aí se você já tiver ficado, você bebe. Se você nunca tiver ficado, passou a vez. Pode ser? Pode ser. Vamos lá. Vou começar com a que eu já tinha feito. Tá, vai que eu não tô sem criatividade. Eu nunca deixei de ficar com ninguém por causa do signo da pessoa. Eu nunca deixei. Então eu tenho que beber? Não, eu acho que eu já deixei. Nossa. Principalmente geminiano, Você gente. julga as pessoas. Gente, qual a chance de eu deixar de beijar alguém? A pessoa, se ela tem sol em gêmeos, ela já... Homem, principalmente. Mulheres de gêmeos, amo. Homens de gêmeos, Não, tem eu beijo criticando, entendeu? Mas que é eu a beijo. postura correta. Que Eu é já uma não coisa bem consigo. virginiana. Eu já crio eu um pergunto o ranço. signo, critico, mas eu beijo mesmo assim. Essa é uma boa. Porque o meu negócio é o entretenimento, é a história pra contar. É isso. Eu tenho uma outra que é boa. Se Ah. você quiser pensando no seu eu nunca aí. Ah. Eu nunca menti meu signo pra alguém. Eu nunca menti. Eu já. Nossa, eu não vou beber nenhum, ela vai ficar bêbada aqui. Eu vou. Deixa eu ver um que vai te pegar. Ai, meu Deus. Eu tenho uma que tá dentro desse assunto nosso do prazer, que eu acho que Vai te todas as pegar? mulheres beberiam. Então tá Inclusive bom. você, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que parar de fazer. E agora eu não faço mais. Habla. Eu nunca fingi orgasmo. Olha que tristeza. Depressão, né, gente? Depressão. Bebi, mas eu bebi triste. Melhorem, tá? Eu bebi triste. Gente, eu tô numa fase ditadora do orgasmo, tá?
Esse é o babado. Ninguém goza antes de eu gozar. Agora eu tô assim. Principalmente bofe, né? Que eu acho que é isso. Gente, melhorem, Tem que tá, dar garotos? uma... Ah, eu nunca tive preguiça de ensinar pra outra pessoa o que me dá prazer. Eu tenho muita preguiça. Ah, eu também tenho. Mas eu acho uma coisa. Isso aí você entrou num ponto interessante. Eu acho que a gente não explora tanto o nosso corpo, nós mesmos. Uhum. E eu acho que a gente deveria explorar mais. Entrega muito essa satisfação na mão do outro, então, tipo né? assim, eu acho que também às vezes a gente entra num lugar do tipo assim, ai, o cara tem que saber o que fazer, a menina tem que saber o que fazer. Só que se nem você conhece o seu corpo. Como E é que aí, você vai ensinar outra pessoa? Como é que a outra pessoa que nem te conhece também É o que eu vai já falei saber? nesse episódio de hoje. A gente só dá aquilo que a gente tem. Então tem que aprender. Em todos os sentidos, tá, gente? Né? E aí dá umas diquinhas e tal. E você vai descobrindo coisas interessantes. É isso, o babado. Nossa, eu tava com uma muito boa aqui. Ah, tá. Eu nunca, em algum momento, quis trocar de signo. Ah, eu acho que eu já. Eu gosto muito de Eu Ariana. já quis. É. Ah, eu queria ser, não sei. Virginiana é um pouco difícil ser virginiana às vezes. Tem um signo que você sai mais, que você se conecta mais? Falando de Então, Sol. isso aí é interessante. Eu sou de fases. Então, tem épocas que rolam ciclos muito loucos Qual que na é a minha sua vida. época atual? Que aí os candidatos já podem mandar currículo pro seu e-mail. A minha época atual tá mais signos de pessoas que têm muitos planetas em água no mapa. Nossa, né? amiga, que isso? Muito Que drama. pessoas bem aguadas. Mas eu sempre saio Bem muito com aguadas. piscianos, entendeu? Aí tinha Pisciano uma é época que eu sua só cara. ficava com pisciano. Aí tinha uma época que era só geminiano. Era uma coisa muito louca, assim. Tipo, o que acontecia. Mas eu sempre tenho esse rolê das épocas. É Eu sempre as sei que as mesmas... pessoas com quem eu acabo namorando têm posicionamentos fortes em câncer. Uhum. Que eu acho que é o único signo que suporta o processo. Qual que é o seu ascendente? Em aquário. Aquário, leão... Depois eu vou olhar seu mapa pra entender isso. Tem mais um Eu Nunca Final aí pra fechar. Mas o seu atual namorado, Leonino. leonino, Com Vênus em Virgem. mas como ele é leonino, o sol dele pega ali na sua casa 7, que é a casa dos relacionamentos, né? Então faz sentido também você se Já teve- relacionar. Porque tem coisas- se você tem casa 7 em leão, você gosta de pessoas leoninas. Tem coisas no Matheus, são muito leoninas. Teve um dia, só um pequeno caso. Teve um dia que a gente ia sair de casa e eu, como uma boa aquariana, gosto de um mix de estampas. Tenho um acidente de aquário. Ah, acho gosto que eu vi esse de um mix de story. estampas. E aí ele falou assim: Nossa, mas você tá inimiga da moda com essas estampas. Eu falei, credo, tô sendo julgada dentro da minha própria casa. Meu próprio relacionamento. O aquariano, ele tem disso, né? Ele veste Ele porque tá ele tem nem aí. afim. Ele tá. Ele não tá Ele afim quer, pra- se ele se acha bonito. É isso. É isso. É isso. Pra finalizar, Vai um aí. eu nunca fiz boas amigas num caso de um acaso. Claro que sempre, né? Foi um acaso que tá aí rendendo. Pois é, te conquistei. Jéssica, muito obrigada pela sua Obrigada participação, a você. pela sua presença. Obrigada Espero pelo que você convite. tenha gostado de Amei. vir com a gente aqui no Entre Tapas e Cartas. Faz o seu jabá, fala onde as pessoas podem contratar seu serviço, suas redes sociais. Esse é o momento. Então, gente, meu Instagram tá aí, né? É jeh.isabela. Me manda mensagem lá que vocês vão conseguir explorar mais esse mapa do prazer. Vamos dar prazer pra essa mulherada, gente? Vamos revolucionar? Vamos fazer Faz o gozo parte. como protesto? É isso. Adorei. Obrigada. Um beijo pra você. beijo. E é isso, gente. Sigam Entre Tapas e Cartas em todas as redes. Corte tá por aí. Deixa like no YouTube. Ativa o sininho. Essas coisas vocês já sabem. E deixa um comentário se você gostou desse episódio. Um cheiro e até a próxima.